Olá galerinha, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai estar fazendo a leitura de Provérbios 21, então vamos para a leitura de hoje. Eu vou estar lendo na versão João Ferreira de Almeida e diz assim: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado são somente a pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com a língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e, quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do reto, o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusaram-se a trabalhar. Todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A primeira coisa que eu quero falar está no verso 2, que vai falar que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Em outras versões também vai falar, o Senhor pesa os corações, ou seja, ele põe na balança as nossas intenções. No versículo 3, eu quero ler na versão NVI, vai falar assim: Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifícios. Então, numa hierarquia de aceitação, fazer o que é justo está acima de oferecer os sacrifícios. Quando a gente lê Lucas, no capítulo 18, no verso 9, vai falar assim: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É como se o Senhor falasse: faça o que é justo e certo. E saindo dali, você vai e oferece um sacrifício para ele. Mas saindo do lugar em que foi oferecido o sacrifício, você não faz o que é justo e certo. Você não faz o que ele te pediu para fazer. Então é mais aceitável você fazer
o que ele está te pedindo, é mais aceitável você fazer o que é justo e certo do que oferecer-lhe sacrifício. Ou ainda, digamos que você faz um jejum com o intuito de fortalecer o seu espírito. Mas aí naquele dia que você fez o jejum, você fica estressado, você grita com as pessoas que falaram contigo naquele dia sem motivo. Você fica ignorante. Do que adiantou você jejuar, mas não agir como Cristo agiria? Do que adiantou você oferecer sacrifícios, mas não julgar com retidão, não fazer o que é justo? No verso 5 vai falar: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Então, se você não sabe o que é diligente, talvez você não tenha entendido muito esse versículo. Se a gente for reler, os pensamentos do diligente, em quem há zelo, cuidado, rapidez, agilidade para fazer algo, tendem à abundância ou levam à fartura, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. No verso 6 eu queria reler as duas versões, tanto a versão João Ferreira de Almeida como a versão NVI. Na João Ferreira de Almeida vai falar assim: trabalhar por ajuntar tesouros com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. E na versão NVI vai falar assim: a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. Eu queria reler o verso 7, só que na versão ARA, que vai falar assim: a violência dos ímpios arrebatá-los-á. Na NVI vai falar assim: a violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. No verso 9, que a gente leu sobre a mulher rixosa é uma pessoa briguenta. Então, relendo o verso 9, fica assim: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher briguenta numa casa ampla. No verso 11 vai falar assim: quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Então, quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. O inexperiente aprende com o erro dele, aprende a não fazer o que ele acabou de fazer. No verso 13 vai falar assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. No verso 14 fala assim: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Uma outra versão que passa de maneira mais clara o que é falado aqui é a versão NBVP, que vai falar: se alguém estiver zangado com você, dê-lhe um presente em segredo. Você verá como a raiva e a mágoa passam num instante. No verso 17 vai falar: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O verso 19 ele reforça o que está no verso 9 e fala assim: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e iracunda, do que com a mulher raivosa. No verso 20 vai falar: o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Então mais vale você ser sábio do que valente. No verso 23 vai falar assim: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Então seja mais cuidadoso com o que você fala, tenha cuidado ao falar. E por último, no verso 31 fala assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, a nossa parte a gente faz, que é preparar o cavalo para o dia da batalha. Mas o Senhor é quem dá a vitória. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Falou!